Sejam e sintam-se todos acolhidos, tanto os que estão presentes aqui na Ramatiz, quanto os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Na semana passada, eu ganhei um presente, a condição de estar aqui, e essa semana, novamente, uma colega nossa, a Neuza, que faz a palestra, ela está se recuperando de uma questão de saúde, ela ainda está com um pouco de irritação na garganta, mas no próximo ciclo de palestras ela já retorna aos trabalhos normais no período de prática e de conversa e orientação aqui. Bem, o texto que nós recebemos hoje, na semana passada, foi o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, quando nós conversamos sobre os diversos mundos habitados e o processo de crescimento que nós estamos vivenciando dentro da Terra, do nosso planeta, pois o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde tribulações, dores, angústias e outras emoções remexem e mexem com a nossa tranquilidade. Este capítulo, o seguinte, o número 4, ele complementa e começa a nos esclarecer por que nós estamos num planeta de provas e expiações. Este capítulo 4, ele tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele traz nos seus subtítulos, me permitam, ressurreição e reencarnação, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, nas instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidades da encarnação. A encarnação é um castigo? Como nós temos várias questões e diversos itens neste capítulo, muito embora ele não é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior é o próximo da semana que vem, o número 5, quando abrimos o início dos estudos sobre as bem-aventuranças, nós vamos sortear uma parte deste capítulo e complementar o porquê que nós estamos no mundo de provas e expiações, por que nós estamos neste processo. É justamente o item, digamos, número 2, ressurreição e reencarnação. A palavra reencarnação, ela já estava nos escritos da Bíblia original, porém num concílio, no primeiro concílio da crença religiosa da época, que foi comandado por um imperador, em função da sua esposa e da condição do imperador, que não queriam aceitar a ideia de que eles retornariam a uma outra vida para resgatar e compreender as suas dores e, por este aprendizado, estender a mão ao próximo, retiraram a palavra reencarnação dos escritos evangélicos da época e colocaram ressurreição. Porém, quando a gente confronta as duas palavras, nós podemos ver que a própria ciência já retira essa ideia de ressurreição com toda a sua plenitude. Por quê? Porque a ressurreição, ela implica em você retornar à vida no mesmo corpo que a gente ocupa hoje. Então, se ao longo de 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos encarnados, o nosso corpo envelhece, se decompõe e morre, chegando ao ponto de que ele não consegue receber o nosso espírito e a gente perde os movimentos, por que nós retornaríamos num processo, num corpo inválido ou decomposto com o passar dos anos? Porque, como diz, do pó viestes, ao pó voltarás, as células vão se decompondo e viram pó. Nós sabemos disso quando é necessária alguma exumação de um corpo no cemitério, alguma questão assim. E ali nós podemos também entender que, como a ciência refuta a ideia, o próprio amor de Deus não se faz presente. Porque aonde estaria o amor dele se ele nos fizesse voltar em algo podre, que nos impedisse de continuarmos o nosso processo de crescimento e aprendizagem? Agora, a reencarnação não. A reencarnação diz que o espírito retorna à vida em um novo corpo,
tendo uma nova oportunidade de, através das suas atitudes de vida, das suas dores, sofrimentos e alegrias, compreender como ele se posiciona e como ele vai se relacionar, primeiro consigo e depois com os outros. Me relacionar comigo? Sim. Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos. O que diz o mandamento número 2? Amar ao próximo. Vamos colocar uma vírgula bem grande agora. Como a nós mesmos. Como a você mesmo. Então, o próprio Jesus, o próprio Deus da criação, através de Moisés, que foi um dos profetas e um médium de extrema capacidade, trouxe esta informação muito antes de Jesus Cristo. E ainda hoje, em 2023 anos após Cristo, não sei nem quantos anos depois de Moisés, nós ainda não sabemos como aplicar o segundo mandamento. Por quê? Quantas vezes a gente consegue olhar para aquela pessoa que acorda de manhã com os cabelos ganhados, o olho remelento, e dizer: eu amo você, eu acolho as suas dores, tenha coragem, eu perdoo os nossos erros e podemos amar aos outros. Ou a gente passa uma água na cara rápido, limpa, arruma os cabelos, para quem tem no caso, escova os dentes e sai correndo da frente do espelho, para não ficar se olhando. Porque nós ainda não criamos condições emocionais, nós esquecemos de que a gente só consegue compreender as palavras do Cristo e os ensinamentos evangélicos aplicando primeiro para nós e depois pelas nossas dores, entender que o que nos machuca, machuca o outro. O que a gente faz retorna para nós na lei de ação e reação. E uma das questões básicas é este processo. E este capítulo complementa o mundo de provas e expiações, porque na passagem, aqui embaixo, perdoe-me, mas eu vou fazer uma leitura, isso está em São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, ou seja, ele foi escondido: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem de onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Que assim seja. O que Jesus Cristo tentou explicar para Nicodemos? Jesus fala que o homem, para renascer, ele vai precisar de água e do Espírito, e explica que o que é Espírito permanece no plano espiritual e o que é da carne, da matéria, permanece aqui. Por acaso, no útero das mães, aonde o óvulo se desenvolve, não tem um líquido lá chamado líquido amniótico, que envolve toda a estrutura e que acompanha os 9 meses e que é o indício de rompimento da bolsa?
na época de Nicodemos e de Jesus, a água era considerada o processo de início da vida. Tanto que Jesus foi batizado por São João Batista na água, como reinício de vida. Era o processo de crença da época. Só que aqui Jesus já mostra para ele claramente um conhecimento que na época eles não tinham, mas que ele possuía. Porque ele era um espírito extremamente elevado, de um conhecimento muito além do que as pessoas da época tinham. Só que ele precisava falar na forma que elas pudessem entender. Por isso que ele usou exemplos da época. Quando nós trazemos para hoje, nós conseguimos compreender. O processo de reencarne se faz quando você junta as células masculina e feminina, espermatozoide e óvulo, existe o conjunto e ali você tem a multiplicação celular. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenha-se o líquido amniótico no ventre. Por isso que para o espírito renascer, é preciso água e o espírito. Água para que as células se multipliquem e o espírito para animar aquele processo de reprodução celular. Ah, Márcio. E as doenças? As variações genéticas, os erros de multiplicação. Todo ser espiritual, quando reencarna, ele traz o seu histórico de vida de outras vidas e nós escrevemos uma coisa chamada de proposta encarnatória. Nesta proposta encarnatória, que cada um de nós aqui e os nossos irmãos fora daqui, acreditando ou não, escreveram. Estava ali o tipo de corpo que nós iríamos ter, as deficiências que esse corpo iria apresentar, os motivos pelos quais ele teria isso e quais aprendizados nós viemos fazer aqui. Quando o espírito, 6 meses de preparação com os pais, são necessários até o processo de encarnação normalmente. Quando o espírito ocorre o encontro das células e o espírito se aproxima, ele passa a habitar esse núcleo energético dentro do útero da mãe, a carga energética que ele traz é como se fosse uma usina de energia, como se você pegasse um instrumento, um computador, uma televisão, e para ele poder funcionar você tem que ligar na tomada. A energia que sai da tomada é o espírito agindo nas células. Só que essas células vão se multiplicar e responder para a programação que este ser espiritual trouxe. Então, o ser que nasce com Down, o ser que nasce com 7 dedos na mão, que nasce careca de sobrancelhas, que nasce com todo o corpo perfeito, isso está na programação que o próprio ser espiritual fez antes de vir. E aí está o entendimento e a beleza do processo de renascimento. A justiça de Deus se faz porque a nossa consciência tem este processo antes da gente nascer. E por que a gente não lembra? Porque o dom do esquecimento, que é nos dado pela divina providência quando a gente reencarna, ele se fixa, ele se firma aos 7 anos. Quando a parte aqui de cima da cabeça da criança termina de grudar, eu esqueci o termo científico aqui. Oi? Moleira, obrigado. Quando a moleira gruda, a gente fixa nessa encarnação. Por isso que de vez em quando as crianças costumam falar de amiguinhos espirituais, trazem vivências de outras vidas. Até os 7 anos a gente ainda tem contato de outras lembranças. A partir dali a gente está fixo neste processo encarnatório. Então o que a gente tem que ensinar para as crianças até os 7 anos é mais fácil, pais. Depois fica mais complicado. Só dando uma colinha. Pelo que a gente aprendeu. A gente também foi alguém bem difícil, coitado dos meus pais. Bom, então o que acontece? A partir dali a gente fixa nesta encarnação. Porém, o ser espiritual que nós fomos passa a interagir com a vida que nós temos hoje. O estímulo que nossos pais nos dão, o que a escola nos ensina, os lugares que frequentamos e os amigos que escolhemos, mais o nosso passado espiritual formam a pessoa que somos hoje. E nessas atitudes é que nós podemos mudar quem fomos no passado. Por isso que o processo de reencarnação
ele não é uma punição para aquela pessoa que decide olhar realmente para si. Não precisa sair gritando que é imperfeito, porque todo mundo devedor no planeta, não tem nenhum santo, a gente está todo mundo aqui precisando aprender. Todo mundo está aqui para resgatar e aprender. Mas essa reforma é íntima, essa mudança é interna. Eu sei as minhas dificuldades, eu sei o que eu preciso trabalhar. Cada um de vocês, se assim desejar, pode fazer o mesmo processo. No início assusta, no início ele dói, porque a gente tirar o véu do orgulho do rosto e conseguir compreender o ser humano que nós somos e como a gente está aquém da mensagem do Cristo, mas que a cada dia, como o sol nasce, nós podemos reiniciar a caminhada com amor, compaixão e caridade por nós, estendendo ao outro, é possível um crescimento. E aí nós temos, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. O período entre a morte da vida anterior e o renascimento daqui é a vida do plano espiritual. Quando nós descansamos das lutas da vida anterior, revemos a nossa caminhada e planejamos um reinício de processo aqui. E aí que está a beleza do processo que todos nós vivemos. Os nossos irmãos da pátria espiritual que aguardam o reencarne também vivem. Temos 2 livros aqui. Este daqui é maravilhoso, o senhor Raul Teixeira. Ele é um palestrante espírita muito bom. Vidas e Valores. Ele tem um texto sobre desencarnação maravilhoso, mas pelo tempo que nós temos aqui, eu não vou conseguir fazer a leitura. Mas se algum de vocês for pegar este livro ou for buscar na internet, sobre o tema de hoje, recomendamos o capítulo 6, a desencarnação, onde ele aborda com uma linguagem muito tranquila e acessível este tema. Existem vídeos dele no YouTube falando sobre isso. Porém, nós temos de Antônio Badui Filho, Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, onde eles fazem comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, na forma de poemas, e em relação ao item 4, que é o que nós conversamos, é número 4 na sequência numérica, mas é o capítulo 2 na sequência de estudos do livro, nós temos assim: nascer de novo. Papel de toda qualidade. Vidro de todo tamanho. Plástico de todo modelo. Alumínio de todo formato. Aço de toda têmpera. Sucata de toda espécie. Lixo de todo volume. Esgoto de toda origem. Máquina de todo calibre. Motor de toda potência. Veículo de toda dimensão. Terra de toda variedade. O homem recupera e recicla tudo isso para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois, supor que o espírito, criação de Deus, não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem da reencarnação. Como diz o nosso mentor, o mais necessitado é quem mais estuda e quem mais tem que refletir. É a oportunidade que nós temos aqui. Então, que Deus nos abençoe, que cada um de nós encontre e receba tudo de bom que veio buscar e tudo que necessita. Elevemos o pensamento a Deus. Muito obrigado e que assim seja.